bate palma, dando grito de glória, dando grito de aleluia. Boca fechada não recebe milagre, irmãos. Só recebe milagre aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Em certa feita, Jesus ele disse assim para os principais da sinagoga, ele disse assim: se essas pessoas não adorarem, até as pedras vão dar glória a Deus no lugar delas. Porque, irmãos, só adora quem é vivo, só adora aquele que tem Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus ela diz assim, que a sepultura não pode louvar, nem a morte glorificar, somente os vivos louvarão o nome do Senhor. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Só você que está vivo nessa noite, aplauda mais uma vez, glorificando a Ele em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ainda de pé no seu lugar, nós estamos em mais um episódio da série Começando do Jeito Certo. Nós estamos nesta série começando do jeito certo, e nós queremos ministrar na sua vida hoje uma palavra. Coloca o banner começando do jeito certo, por favor. Nós queremos ministrar na sua vida hoje uma palavra que vai te dar a direção para você vencer, para você crescer, para você neste ano de 2026 viver verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Porque quando você começa na presença de Deus, irmãos, tudo dá certo. Quando Deus ele está alicerçado na sua vida, não tem como dar errado. Porque quando você, em janeiro, você faz este voto dizendo: Senhor, eu quero começar na tua presença, você está fazendo como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. A rocha representa Jesus, irmãos. Quando você constrói a sua casa sobre a rocha, alicerce os seus sonhos sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir a tribulação, que nada te derruba, porque você permanece de pé. Quem crê, dá um glória a Deus aí, igreja. E hoje eu quero falar com você a respeito de você colocar a sua vida em ordem neste ano de 2016. Se puder colocar o banner no telão, por favor. Colocando a vida em ordem. Vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3 e... colocando a vida em ordem. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Eu estava até brincando com o pastor Eleotero lá embaixo, e falando com ele que todas as vezes que nós falamos de Paulo na Bíblia, você pode preparar, irmão, que lá vem chicotada, lá vem pedrada, irmãos. Quando a gente fala de Paulo, carta de Paulo, a pessoa fala: ixi, lá vem pedrada, lá vem bomba. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é como metiolate. Quem lembra do metiolate aqui? Quem já usou metiolate? É só quem está beirando os 30, já sei a idade de todo mundo aqui. É só quem está beirando os 30 ou já passou que usou metiolate. O metiolate, irmãos, ele arde, mas ele cura. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, talvez ela pode parecer forte, ela pode parecer dura, mas ela cura, ela traz libertação, ela traz milagre, ela traz bênçãos para a sua vida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí, igreja. Efésios capítulo 5, versículo de número 15, está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vou ler mais uma vez. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios significa pessoa sem sabedoria, pessoa sem conhecimento, pessoa incapaz. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, cuidando do tempo, porquanto
os dias são maus. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos, Pai, que nessa noite o Senhor possa falar aos seus filhos, meu Deus, que a Tua palavra nessa noite, meu Pai, ela possa trazer a cura que esta pessoa precisa, que a Tua palavra nesta noite, meu Pai, possa trazer o milagre que esta pessoa precisa, que a Tua palavra nesta noite, meu Pai, possa trazer a direção certa para os Teus filhos, meu Pai, meu Deus, que não seja mais o Daniel falando, meu Pai, que não seja mais o Teu servo falando, mas seja o Senhor usando a minha boca para falar com o Teu povo, meu Pai, faça na vida deste homem e desta mulher o que só o Senhor pode fazer. Fica conosco, Senhor, fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. E toda a igreja só mais uma vez aplauda, glorifica, exalte a presença dEle, porque Ele merece, no nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar no seu lugar, com a graça de Deus. Cabe mais azeite nessa botija aí, igreja viva? Eu prometo ser breve. Quando você achar que o pastor Daniel está começando, eu vou estar terminando e você vai para sua casa muito abençoado no nome de Jesus, amém? E eu quero começar hoje falando a respeito do que nós lemos aqui nesse texto, de você aproveitar o seu tempo, de você cuidar do tempo que Deus Ele tem entregado para você. Como você tem valorizado o seu tempo? Como você tem aproveitado? Pode apagar as luzes, por favor, a sonoplastia, por favor. Como você tem aproveitado o seu tempo com Deus? Como você tem aproveitado a sua vida com Deus? Talvez neste ano de 2026 você fez muitas promessas. Você disse que seria diferente. Você disse que seria uma nova história. Você disse que não ia cometer os mesmos erros do passado. E talvez até hoje, dia 18, você tem cometido os mesmos erros que você cometeu nos anos anteriores. Você não tem aproveitado o seu tempo. Já se passaram 18 dias de um novo ano e você até agora não começou a fazer, colocar em prática as promessas que você fez do novo ano, não começou a colocar em prática até mesmo o projeto de vida que você fez do novo ano. Mas Deus, essa noite Ele me traz aqui para te dizer: você vai aprender a cuidar do seu tempo, a valorizar o seu tempo. Quem entendeu, dá glória a Deus aí, igreja. Porque a vida, irmãos, ela é feita de tempo. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, fala a respeito disso, que a vida ela é feita de tempo. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer. Se puder me acompanhar, sonoplastia, Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, versículo 2, há tempo de chorar, tempo de rir, versículo 2, por favor, versículo 2, por favor, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, versículo 3, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Dá glória a Deus aí, igreja. O tempo de alegria está chegando nessa noite. Há um tempo de se espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar, versículo 6, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, versículo 7, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E o que é que nós aprendemos com isso? Que a vida ela é feita de tempo. Os dias estão passando, o tempo está passando, e o que é que você tem feito com o tempo que Deus Ele entregou para você? Pergunta para o seu irmão que está no celular e fala assim: ó, o que que você tem feito, meu irmão, com o tempo que Deus te dá? Talvez você está aqui repetindo os mesmos erros, repetindo a mesma história, ou você está decidido a fazer coisas diferentes, para você viver coisas diferentes nesse ano, irmãos, porque o tempo ele passa e ele passa depressa.
Quem é pai aqui sabe desse exemplo que eu estou falando. Quando você é pai, quando você é mãe, irmãos, seu menino nasce hoje, de repente o menino já está com 2, 3 anos. Meu menino parece que nasceu ontem. Meu menino já está lá em casa lá com quase 3 anos de idade. Ele domina eu e minha mulher, e ele faz uma bagunça. É uma bênção de Deus lá em casa. Irmãos, o tempo passa rápido demais. Muitas das vezes nós perdemos o nosso tempo pensando em coisas fúteis e nos esquecemos de focar nas coisas importantes. Às vezes o tempo que você perdeu, irmãos, é aquele abraço que você não deu, é aquele perdão que você não liberou. Lembra daquela pessoa que você precisava liberar o perdão para ela, e quando você viu já era tarde demais, a pessoa morreu, a pessoa foi embora, e até hoje você fica assim: pastor, eu podia ter liberado o perdão para aquela pessoa, eu podia ter abraçado aquela pessoa, pastor, eu queria ter dado um abraço no meu pai, eu queria ter dado um abraço na minha mãe, eu queria poder ter a última oportunidade de abraçar o meu filho, porque você perdeu o seu tempo com coisas fúteis e não valorizou as coisas importantes. Tem famílias, irmãos, que elas estão brigando, elas estão desunidas por causa de coisas banais, brigando por causa de pedaços de terra, brigando por causa de dinheiro, brigando por causa de uma confusão que aconteceu ali. Famílias, irmãos, brigando por causa de política, famílias que não se falam por causa de governo, irmãos, por causa de religião, irmãos, e as pessoas estão perdendo tempo. Como você tem valorizado o seu tempo, irmão? Eu te pergunto isso. Lembra de quando você era mais novo? Você tinha sonhos, você tinha projetos, você tinha objetivos, você queria chegar em algum lugar, você queria fazer um curso, você queria fazer uma faculdade, você falava assim: não, quando eu tiver tal idade, eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou crescer. Irmãos, e o que você fez com o decorrer do tempo? O que você fez com o seu tempo? Será que você valorizou as coisas importantes? Será que você valorizou as coisas que Deus colocou nas suas mãos? Lembra de quando você pediu para Deus o seu casamento? Lembra de quando você pediu para Deus o seu filho? Lembra de quando você chorava e pedia para Deus para te dar uma empresa? Irmãos, e o que muitas das vezes nós fazemos hoje? Não valorizamos o casamento, não valorizamos os filhos, não valorizamos a empresa, não valorizamos o emprego que nós temos. Estamos perdendo tempo com coisas bobas, sem valorizar aquilo que Deus nos deu. Mas Deus, esta noite, irmãos, está levantando uma geração de homens e mulheres, que você não vai desperdiçar mais o seu tempo, mas o seu tempo a partir de hoje vai ser aproveitado para você viver a promessa de Deus na sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Irmãos, tem pessoas, e eu te falo isso porque conheço muitos pastores, que o pastor é uma bênção, o pastor é um homem de Deus. É o nosso pastor não, viu, gente? Mas conheço muitos pastores assim. Pastor é usado por Deus, mas a família dele é destruída. Sabe por quê? Ele gasta o tempo dele cuidando de outras famílias, mas não cuida da família dele. Ele gasta o tempo dele cuidando do filho dos outros, mas o filho dele está se perdendo, porque ele não cuida do filho dele. E assim também é na vida de empresários. Tem empresários que ele gasta a vida dele inteira cuidando da empresa, dedicando a empresa, e ele fala assim: pastor, eu estou fazendo isso pela minha família, mas a sua família está abandonada, está perdida. Você passa o tempo na empresa, mas não passa o tempo com a sua família. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, igreja. E o segredo, irmãos, para você crescer, para você vencer, e essa é a direção que eu quero te passar nessa noite, é o que você faz e o que você fez enquanto o tempo estava passando, e o que você faz hoje enquanto o tempo ainda continua passando, e o que você vai fazer com o tempo que Deus ainda vai te dar, porque muitas das vezes nós não estamos vivendo, mas nós estamos apenas sobrevivendo. Já viu aquela pessoa que é notório na face dela que ela não está feliz no trabalho, que ela não está feliz na empresa, ela não está feliz naquele lugar, e a pessoa fica até amarga,
maltrata os clientes, maltrata os companheiros de trabalho, porque ela não é feliz ali, porque ela não está cuidando do tempo dela, ela não está aproveitando o tempo dela para crescer na área do trabalho dela, ela não está aproveitando o tempo dela para ela fazer uma faculdade e um dia sair daquela situação e viver uma vida melhor, porque a pessoa ela não valoriza o tempo dela, porque ela está apenas sobrevivendo, ela está apenas vivendo, irmãos. Nós precisamos, irmãos, hoje colocar a nossa vida em ordem. Nós precisamos hoje colocar a nossa casa em ordem. Lembra do rei Ezequias? Deus ele disse para Ezequias: Ezequias, você vai morrer, coloca a sua casa em ordem, Ezequias. Irmãos, quando Ezequias ele ouve aquela notícia, Ezequias ele entra em desespero. Ezequias ele se desespera. Por que ele se desespera? Porque Ezequias ele sabia que realmente a casa dele estava uma bagunça, a casa dele estava desorganizada, a casa dele não estava em ordem. Ezequias ele se desespera. Ezequias, irmãos, foi um dos reis mais renomados da nação de Israel. Ezequias era bem sucedido lá fora, mas a casa dele estava uma bagunça, e Deus disse assim: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver mais. Ezequias ele entra em desespero, porque ele se lembra que, ele diz assim: Senhor, mas eu passei a minha vida toda reinando, cuidando do reinado, e esqueci a minha casa. E Ezequias ele começa a orar, e ele começa a chorar na presença de Deus, dizendo: Senhor, por toda a minha vida eu andei na tua presença, Senhor, por toda a minha vida eu me dediquei ao Senhor. E ali, irmãos, Deus ele dá para Ezequias mais 15 anos de vida. Sabe para quê? Para Ezequias colocar a vida dele em ordem, para colocar a casa dele em ordem. Quem entendeu até agora, dá um glória a Deus aí, igreja. Quando a nossa vida, preste atenção, quando a nossa vida ela não está em ordem, sempre tem um detalhezinho que começa a dar errado. Quando a nossa vida ela não está em ordem, quando a nossa vida ela não está organizada, sempre tem um pequeno detalhe que começa a dar errado. Por isso que Paulo, como nós lemos, ele exorta, ele diz: cuide do seu tempo, não seja como nécios, não seja uma pessoa sem sabedoria, não seja uma pessoa, no linguajar atual, não seja uma pessoa burra, mas seja uma pessoa sábia. Cuide do tempo que Deus te deu, irmão, cuide do tempo que Deus te deu. Pastor, como assim cuidar do tempo que Deus me deu? É você, irmãos, dedicar o seu tempo para falar mais para sua esposa que você a ama, é dedicar mais ao seu tempo para brincar com o seu filho, é você dedicar mais o seu tempo, irmão, jejuando na presença de Deus, é você dedicar o seu tempo, irmãos, lendo a palavra de Deus. Ei, irmãos, quantas das vezes nós não gastamos o nosso tempo com tantas coisas fúteis, assistindo séries que não agradam a Deus, assistindo coisas que não agradam a Deus. E quando nós falamos aqui, irmão, ler um capítulo da palavra de Deus por dia, nós não temos tempo para ler a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós dizemos assim: eu vou começar uma dieta porque eu quero ficar bonito, mas você não diz assim: eu vou fazer um jejum pela minha família, pela minha casa. Ei, irmãos, eu vim aqui como um homem de Deus para te dizer: aproveita mais o seu tempo, porque a promessa de Deus ela está se cumprindo. E aproveita mais o seu tempo, porque Deus ele vai te honrar. Quem crê, dá glória a Deus aí, igreja. Como que você começa do jeito certo? Colocando a sua vida em ordem. Vira para o irmão que está, você vai falar assim: ó, o pastor está só batendo, irmão. Fala aí, o pastor está só batendo, irmão. Calma que eu vou amaciar daqui a pouquinho. Ei, irmãos, quer ter um senso de tempo? Vai para um hospital e você vai ver que ali o tempo não passa. Quem aqui já ficou internado sabe. É uma sensação horrível, você ficar num quarto de hospital, olhando o relógio não passa, olhando para as paredes e não tem nada para fazer, porque você tem que ficar em cima de uma cama o dia inteiro. O tempo não passa, irmãos. Você só percebe que o tempo é valoroso quando você está enfermo numa cama de hospital. Sabe qual que é o lugar mais rico do mundo, irmãos?
Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Talvez você está pensando assim, pastor, o lugar mais rico do mundo é os Estados Unidos. O lugar mais rico do mundo, pastor, é Dubai. Pastor, o lugar mais rico do mundo é a China, é a Rússia. Não, irmãos, o lugar mais rico do mundo está espalhado por toda a face da terra. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque ali no cemitério tem sonhos que não foram realizados. Ali no cemitério tem projetos que não se concretizaram. Ali no cemitério tem pessoas que tinham ideias revolucionárias que podiam mudar a história da humanidade, mas a pessoa não aproveitou o tempo dela fazendo o que ela devia fazer. Ela viveu, ela morreu e ela não cumpriu o propósito dela. Por isso que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. No cemitério, irmãos, tem pessoas que estão ali que queriam poder ter perdoado e não perdoaram, queriam poder ter abraçado e não abraçaram. Ei, irmãos, existem lugares que são ricos porque ali tem pessoas que não se realizaram, mas nesta noite Deus ele está te dando a direção. Seus sonhos não vão morrer, irmãos. Seus sonhos vão ser realizados ainda em vida. Eu creio nisso. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra, mas Ele me diz que Ele trouxe aqui nessa noite para te dar a direção certa, irmão. Chega de fazer o que é errado na sua vida. É hora de você ter uma direção certa para vencer, para crescer. Quem crê, diga amém. Existem 3 coisas que você precisa colocar em ordem na sua vida. Diga comigo: corpo, alma e espírito. Mais uma vez: corpo, alma e espírito. São 3 coisas que você precisa alinhar neste ano de 2026. Porque essas 3 coisas são as 3 coisas mais importantes da nossa vida. O nosso corpo, que é o que Deus fez, a matéria. A nossa alma, que é o sopro da vida, que Deus nos deu a vida, é a nossa alma. E o nosso espírito é aquilo que governa o nosso corpo. Porque nós, irmãos, nós não somos alma. Alma é o fôlego de vida que Deus nos deu. Nós somos espírito. O nosso espírito é que comanda o nosso corpo. E essas 3 coisas precisam estar alinhadas, porque se a sua alma, irmãos, ela estiver desalinhada, ela estiver atribulada, você, irmão, não consegue nem dormir, você não consegue nem ter uma boa noite de sono. Se o seu espírito, irmão, ele não está em paz, a sua alma, ela fica atribulada. Tem pessoas, irmãos, que o corpo dela não é um corpo que ela aproveita o tempo. E quando nós falamos de corpo, não estamos falando só da aparência física, não. Mas a pessoa ela não aproveita nem o tempo dela para ser uma pessoa melhor. Tem pessoas que ela é bonita por fora, mas não é bonita por dentro. Tem pessoas, irmãos, que ela não alinha essas 3 coisas. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma e cuidar do nosso espírito. Mas nós só percebemos estes problemas quando tudo está dando errado na nossa vida. Nós não percebemos que nós precisamos alinhar a nossa vida quando tudo está bem, quando tudo está certo. Nós percebemos que nós precisamos alinhar a nossa vida é só quando tudo está dando errado, só quando tudo está atrasado. É aí que nós percebemos que nós precisamos alinhar o nosso corpo, alinhar a nossa alma, alinhar o nosso espírito. E como que você faz isso, irmão? Buscando mais a presença de Deus, buscando mais da palavra de Deus, buscando mais do conhecimento de Deus, irmãos. Quando você faz isso, Deus ele opera na sua vida, ele opera na sua casa, no nome de Jesus. Ei, irmão, tem pessoas que ela não cuida do espírito. A Bíblia ela fala que a presença de Deus, a arca de Deus, ela ficou na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos a presença de Deus na casa de Abinadab. Abinadab ele não cuidava do seu espírito. Em 20 anos que a arca ficou ali, a presença de Deus ficou ali, não teve cura, não teve milagre, não teve salvação, não teve libertação. Porém a Bíblia ela diz que essa mesma arca ela foi levada na casa de Obed-edom, e em 3 meses Deus mudou a vida de Obed-edom. Sabe por quê? Porque Obed-edom ele cuidava do seu espírito, ele cuidava da sua alma. Obed-edom ele valorizava a presença de Deus, e dentro da casa de Obed-edom teve cura, dentro da casa de Obed-edom teve libertação, dentro da casa de Obed-edom teve milagres, porque ele cuidou da
da presença de Deus. E nessa noite, irmãos, o Espírito Santo, Ele quer entrar dentro de você, Ele quer alinhar essas três coisas na sua vida. O Espírito Santo, Ele quer colocar em ordem o seu corpo, Ele quer colocar em ordem a sua alma, Ele quer colocar em ordem o seu espírito. E quando você dá liberdade para o Espírito Santo, Ele opera na sua vida. Quem entendeu, dá glória a Deus aí, igreja. Então, irmãos, nós devemos aproveitar o tempo que nós temos aqui nessa terra, aproveitar o tempo que Deus nos deu, aproveitar o tempo que nós temos de estar na casa de Deus. E como está o seu tempo, irmãos? Como está a sua vida? Deixa eu te falar mais uma vez, o tempo está passando, o tempo está andando rápido demais, e nós não estamos valorizando o tempo que nós nos deu, o tempo que Deus, Ele nos presenteou. Se hoje você, irmão, está aqui respirando esse ar puro, é porque Deus, Ele te deu mais um dia de vida. Se amanhã você acordar mais uma vez, irmãos, agradeça a Deus e diga: Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor me deu mais um dia de vida. Eu vou aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, eu vou aproveitar esse tempo do melhor jeito possível. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí, igreja. Então, nós devemos alinhar corpo, alma e espírito. Paulo, ele disse isso em 1 Coríntios 11:28, quando ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você olhar para você e ver como que está a sua vida, é você olhar para você mesmo e ver como que está o seu tempo. E para você cuidar do seu corpo, irmão, você faz dieta, você faz uma caminhada, você vai para academia. Quando você quer cuidar do seu corpo, irmão, tem gente que chega até tomar até veneno para ficar bombado, para ficar fortão. Mas para você cuidar do seu espírito, irmão, para você cuidar da sua alma, sabe como é que você cuida? É com súplica. Você cuida da sua alma com arrependimento, você cuida da sua alma com clamor a Deus, você cuida do seu espírito entregando a sua vida para o Senhor, você cuida do seu espírito clamando a Ele em espírito e em verdade. Tem alguém aqui nessa noite que você vai alinhar a sua vida para você viver uma nova história? Dá glória a Deus aí, igreja. Você alinha o seu corpo e alinha o seu espírito. Alinhar o espírito entregando a vida para Jesus, decidindo viver uma nova história com Ele, decidindo viver um novo tempo com Ele. Irmãos, quantas das vezes nós perdemos o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas erradas, mas nós não perdemos o nosso tempo com as coisas importantes, que é entregar a vida para Jesus. Ei, irmão, se prepara, porque uma nova história vai chegar na sua vida. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Essa é a noite que Jesus está dizendo: entrega a sua vida para mim, porque o preço já foi pago. O seu tempo, irmão, já estava esgotado, você já estava condenado, mas Jesus, Ele foi até o inferno tomar a chave da morte, para Ele te dizer nessa noite: eu estou te dando mais tempo para você viver na minha presença, eu estou te dando mais uma oportunidade para você viver uma história nova. Quem crê, dá glória a Deus aí, igreja. Coloca para mim, por favor, Salmos capítulo 55, versículo de número 17, Salmos 55, 17, está escrito assim, a palavra de Deus: à tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Aproveite o seu tempo clamando ao Senhor mais. Aproveite o seu tempo, irmãos, buscando mais a presença de Deus. Quer começar o ano do jeito certo? Quer começar o ano vivendo o extraordinário de Deus? Vivendo um ano em que você vai avançar, irmãos, mais joelho no chão, clamando ao Senhor, buscando a presença dEle. Ei, irmãos, porque a palavra de Deus, ela diz que quando você clama, Ele ouve a sua voz. Daqui a pouco nós vamos ministrar na sua vida a ceia do fortalecimento. A ceia do fortalecimento foi ministrada, irmãos, na vida de um homem que ele viveu todo o tempo dele para Deus,
que foi Elias. Elias, ele viveu toda a sua vida dedicado à obra de Deus, e mesmo, irmãos, quando Elias ele estava fraco, no grau mais alto da depressão, Deus não abandonou Elias, porque Elias ele dedicava o seu tempo à obra de Deus. E quando Elias ele estava no grau mais alto da depressão, Deus desce dos céus e fortalece ele novamente. Deus traz para ele o pão, Deus traz para ele a água, o pão que representava Jesus, a água que representava o Espírito Santo. E aí o anjo de Deus diz assim: Elias, come e bebe, porque a sua jornada, ela não acaba aqui. Ou seja, Elias, o seu tempo não para aqui, mas você vai continuar vivendo, você vai continuar caminhando, você vai continuar acreditando. Ei, irmãos, Deus me mandou aqui para te dizer, e tem pessoas que precisam ouvir isso. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, mas para mim não dá mais tempo, pastor, para mim não tem mais jeito, pastor, para mim não vai dar mais certo. Ei, irmão, Deus me manda aqui para te dizer: a sua jornada, ela não acaba aqui. Deus está te dando uma nova história, um novo tempo, para você viver a promessa dele. Quem crê, dá glória a Deus aí, igreja. Salmo 23:5 está escrito assim: unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nessa noite, pede para Deus ele te encher novamente, pede para Deus ele te renovar novamente. Diga para ele: Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Senhor, a partir de hoje, eu quero aproveitar melhor o meu tempo, Senhor. Eu quero viver diferente daquilo que eu vivi até hoje. Pastor, eu quero viver a partir de hoje de um jeito diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor, não quero ser mais uma pessoa que causa intriga, não quero mais ser uma pessoa que causa confusão, eu não quero mais ser uma pessoa barraqueira. Oh, meu Deus, eu não quero mais ser uma pessoa que faz fofoca, que fala mal dos outros, mas a partir de hoje eu vou aproveitar o meu tempo para falar do amor do Senhor. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa: sai daqui hoje, pega o seu filho que você até hoje não deu aquele abraço nele, dê um abraço no seu filho, olha nos olhos dele e fala assim: meu filho, eu te amo, meu filho, você é uma bênção. Pastor, mas ele é um filho terrível, ele só me dá desgosto. Ei, irmão, aproveita o seu tempo, porque o tempo está passando. Sai daqui hoje, dá um abraço no seu pai, dá um abraço para sua mãe. Pastor, minha mãe mora longe, meu pai mora longe. Liga para ele e fala: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Talvez você diga assim: pastor, mas você não sabe, pastor, o que fizeram comigo, você não sabe o que o meu pai falou para mim, meu pai me amaldiçoou. Ei, irmão, seja diferente do que ele foi, faça diferente do que ele fez. Se seu pai te amaldiçoou, abençoa ele. Se a sua mãe te amaldiçoou, abençoa ela. Se o seu pai e a sua mãe não foram pais bons para você, seja um pai e uma mãe melhor para os seus filhos. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Porque a pergunta que eu te faço é: quem sofre mais pela falta de perdão? Você que não perdoa ou a pessoa que te magoou? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Quem sofre mais pela falta de perdão, pela falta de falar eu te amo? Você que não perdoa ou a pessoa que te fez o mal? Irmão, talvez a pessoa que te fez o mal nem lembra que te fez o mal, mas você está guardando mágoa, você não libera o perdão, e talvez isso está travando as bênçãos de Deus na sua vida. Talvez essa mágoa que você guarda está travando a bênção de Deus na sua família. Ei, irmãos, aproveita mais o seu tempo, que Deus tem promessa para liberar na sua vida. Aproveita mais o seu tempo, irmão. Ame mais, sorria mais, irmãos. Abrace mais, leia mais a Bíblia, jejue, fale com Deus, busque ao Senhor hoje, enquanto você pode achar. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Quer começar do jeito certo? Coloca a sua vida em ordem. Corpo, alma e espírito. Mais uma vez, corpo, alma e espírito. Perder tempo é você ser procrastinador. O que é ser procrastinador? É aquela pessoa, irmãos, que tudo ela deixa para depois. Não, depois eu faço. Não, depois eu converso com aquela pessoa.
não, depois eu faço, não, agora não dá, eu não tenho condição de fazer. Ei, irmãos, não deixe para depois, faça agora. As academias, no mês de janeiro, o mês de janeiro, que para muitos é um mês difícil, para muitas empresas, para as academias é o mês que elas mais faturam, sabe por quê? Porque elas colocam lá, plano anual, 12 meses, a mensalidade que é 120, ela cai para R$60, aí a pessoa vai lá e passa o cartão de crédito, vou fazer o plano de 12 meses, sabe aonde que as academias lucram? Porque a pessoa, ela fala assim, não, agora eu vou cuidar do meu corpo, ela vai uma semana e ela não vai mais, aí na hora que ela vai na academia, falar assim, eu queria cancelar o meu plano, que eu não estou ouvindo mais, eles falam assim, ó, não pode cancelar porque você fez o plano anual. Pessoa procrastinadora, pessoa que ela não dá seguimento a nada. Ei, irmão, deixa de ser procrastinador, deixa de ser uma pessoa que deixa tudo para depois, faça agora. Talvez você está vivendo até hoje uma vida infeliz naquela empresa. Ei, irmãos, Deus está te dizendo que você tem capacidade, você tem potencial para ser um empresário bem sucedido, você tem capacidade, você tem potencial, irmão, para crescer nessa cidade, para crescer nesse bairro. Talvez você diz assim, pastor, eu estou infeliz, pastor, naquele lugar. Ei, irmãos, Deus está te dizendo, toma uma atitude para você viver a promessa dele na sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Ei, irmãos, coloca o pé que Deus vai colocar o chão e ele vai te abençoar, ele vai abrir a porta que você precisa. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí, igreja. Fica de pé no seu lugar. O que é você fazer essa mudança? Para você começar do jeito certo, é você fazer uma faxina dentro de você. Já viu quando a gente faz aquela mudança na nossa casa? Você sai da sua casa, vai para uma casa nova, e qual é a primeira coisa que a gente faz na casa nova? É limpar a casa, porque o antigo dono às vezes deixa a casa bagunçada, deixa a casa suja. Tem gente que tinha cachorro, aí você chega lá, a casa está com cheiro de cachorro, a casa está cheia de pelo de gato, a casa está com cheiro de outro morador. Irmãos, aí você chega e você faz aquela faxina, e você fala assim, agora está cheiroso. Nessa noite, Jesus, ele quer entrar dentro de você dessa forma. Ele quer fazer uma faxina. Pastor, por que Jesus quer fazer uma faxina? Porque ele quer tirar todo o resquício de quem morava dentro de você antes. Ele quer tirar todo o resquício daquele que governava você antes. Jesus, ele quer entrar em você nessa noite, irmãos, e ele quer fazer uma faxina no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Ele quer tirar tudo que não presta e que não provém dele na sua vida. E quando você dá liberdade para Jesus fazer isso, irmãos, você fica livre, leve, para você viver a promessa de Deus na sua vida. Quem entendeu, dá glória a Deus aí, igreja. Então nessa noite Deus, ele te chama para você colocar a sua vida em ordem, colocar a sua casa em ordem, você colocar a sua família em ordem. Eu poderia ter vindo aqui no altar e pregar muitas bênçãos para você, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Coloca a sua casa em ordem, coloca o seu coração em ordem, coloca a sua vida em ordem. Talvez a sua vida não andou, irmãos, até hoje, porque tem coisas que você precisa alinhar, mas nesta noite, quando você colocar a sua vida em ordem, se prepara, porque aquilo que estava travado vai ser destravado. Você vai viver as promessas de Deus na sua vida, no nome de Jesus, amém, igreja? E nós vamos ministrar na sua vida nessa noite a ceia do fortalecimento. A ceia do fortalecimento é para a cura de depressão, cura de angústia, irmãos. Para Deus, ele te devolver a força e a alegria novamente. Você vai receber o pão que representa Jesus, a água que representa o Espírito Santo, irmãos. Não é o pão da padaria, nem a água da Copasa, mas é um santo remédio de Deus, que vai entrar dentro de você e vai te purificar, e vai te trazer a força e a alegria novamente, em nome de Jesus. Eu gostaria que toda a igreja pegasse o pão e a água. Não é santa ceia, é ceia do fortalecimento. Você vai participar deste momento e você vai ser fortalecido em nome de Jesus. Receba nas suas mãos o pão que representa Jesus, receba a água que representa o Espírito